Hoje é o nosso exame intermediário, uma oportunidade para vocês me questionarem e me examinarem. Certo, então antes de olharmos as questões do exame intermediário, quero discutir brevemente o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Ontem, Donald Trump anunciou que haverá uma pausa de 2 semanas nesta guerra e que os Estados Unidos e o Irã se encontrarão no Paquistão para negociar um possível cessar-fogo de longo prazo. E o que ele disse, e que é muito importante, é que usará o plano iraniano de 10 pontos como estrutura para discutir um tratado de paz. E como você pode ver pelo plano de 10 pontos, o primeiro ponto é que os Estados Unidos garantem formalmente que nunca mais voltarão a atacar o país. O Irã terá controle total sobre o Estreito de Hormuz. O Irã pode optar por enriquecer urânio para seu programa nuclear. Todas as sanções contra o Irã serão removidas. Isso é algo muito significativo. Remoção de todas as sanções secundárias contra entidades estrangeiras que fazem negócios com o Irã. Fim de todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o Irã. Fim de todas as resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica. Compensação, reparações por todos os danos que os Estados Unidos inicialmente causaram ao Irã. Retirada dos e-mails das forças de combate do Oriente Médio, dando ao Irã o controle sobre o Oriente Médio. Agora, o último e mais importante é que os Estados Unidos também concordarão em encerrar as hostilidades contra todos os aliados do Irã, incluindo o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Então, como você pode ver, isso é basicamente uma rendição completa dos Estados ao Irã, o que nos mostra imediatamente que Donald Trump não está falando sério. Se você entra em uma loja e negocia com o dono da loja e quer talvez vender um livro para ele e você espera receber $100, mas como é uma barganha, você pensa, talvez eu deva começar alto. Então você diz $1.000. Se você diz $1.000 e o dono da loja responde, sim, eu aceito esse acordo. Tem algo errado aqui, certo? Certo. Então há algo muito errado e há pouquíssima chance de o cessar-fogo se manter. E de fato já estamos vendo notícias de que o cessar-fogo está sendo quebrado, certo? Então há 3 pessoas no Twitter que fizeram alguns pontos muito interessantes. Certo? Então neste tweet, o senhor Bossack disse que, veja, se isso é realmente um cessar-fogo, por que os Estados Unidos continuam enviando porta-aviões, o USS George Bush, para o Oriente Médio? O que eles realmente estão tentando fazer é ganhar tempo para que as tropas terrestres possam se preparar para atacar e tomar o estreito. Certo? Então, uma vez que tudo esteja em posição, provavelmente o que vai acontecer é que Israel vai lançar uma operação de falsa bandeira contra os americanos, o que justificará um ataque americano contra o Irã. Certo, então esse é um possível cenário. Mas, novamente, a questão é, se isso é realmente um cessar-fogo, se Donald Trump realmente quer a paz, por que ele continua enviando forças dos APMSKU para o Oriente Médio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta o problema é como o Irã está se defendendo. Está usando algo chamado defesa em mosaico, ou seja, existem 31 províncias. E essas são 31 células ou unidades que são todas responsáveis por sua própria estratégia, ataque e defesa. O que significa que não há mais um comando centralizado. Portanto, não importa se você negocia com a liderança do Irã. Por quê? A Guarda Revolucionária Iraniana, as pessoas que estão lutando, não vão concordar com um cessar-fogo porque não confiam nos americanos nem nos israelenses. Portanto, o que quer que aconteça no Paquistão não afetará o resultado do campo de batalha. Esse é o problema da defesa em mosaico. Pense na defesa em mosaico quase como um dispositivo de segurança, onde, se você matar o Ayatollah dirá ao seu povo para lutar até o fim. Então, a defesa em mosaico só chegará ao fim se o Irã for derrotado ou se os americanos forem derrotados. Isso tudo desmorona se houver no meio do caminho um cessar-fogo. Por quê? Para que os iranianos implementem o cessar-fogo, eles próprios terão que ir controlar essas unidades de infantaria nas províncias, o que basicamente significa uma guerra civil, ok? Portanto, é praticamente impossível, mesmo que o Irã negociasse um acordo de paz favorável, que o país o implementasse de fato dentro do prazo estipulado, é militar, ok? Esse é o segundo problema. O terceiro problema é que os Estados Unidos continuam a manter uma ponte aérea com o Oriente Médio. Então, mesmo havendo um cessar-fogo, há esse enorme deslocamento de forças do EUA. Tropas terrestres do EUA, de aviões do EUA, de aviões do céu,
artilharia e tanques para o Oriente Médio. Então, se realmente há paz, por que isso está acontecendo? E outra forma de dizer isso é que os sistemas políticos, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, perderam o controle sobre a guerra. Uma vez que esses exércitos começam a lutar, eles estão determinados a lutar até o fim amargo. Mas, infelizmente, o que isso me diz, o fato de o Irã estar disposto a negociar um tratado de paz, provavelmente significa que há uma cisão, ou uma divisão entre a liderança política no Irã e a liderança militar no Irã. E isso vai causar muitos problemas no futuro. Então, talvez antes do mês passado, parecia que o Irã tinha controle sobre o campo de batalha e estava vencendo. Mas eu acho que com o tempo, o que vai acontecer é que fissuras vão surgir no Irã. E o Irã vai começar a perder cada vez mais a batalha. À medida que os Estados Unidos e Israel desenvolvem uma estratégia muito mais coerente contra o Irã, outro grande problema é que, à medida que essa guerra se prolonga, a economia mundial vai sofrer, o que significa que as pessoas não poderão mais dirigir seus carros. E talvez muitas pessoas também passem fome. E isso significa que, em última análise, a opinião pública ou global se voltará lentamente contra o Irã. Certo. E até mesmo os aliados mais próximos do Irã, Rússia e China, sentirão a pressão desta guerra e talvez até pressionem o Irã a pôr fim a ela. Mas, como já discutimos anteriormente, devido à forma como o Irã estruturou sua defesa militar, é impossível para o Irã pôr fim a esta guerra, a menos que seja destruído ou que os americanos sejam destruídos. Ok? Então, essa guerra, esse cessar-fogo, é apenas uma jogada de marketing. Na verdade, isso não levará a nada. Tudo bem. O principal ponto de discórdia é se o Líbano faz ou não parte do Tratado de Paz. Assim, os iranianos acreditam que este Tratado de Paz também inclui seus aliados, especificamente o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Mas, depois que esse tratado de paz foi anunciado, Israel lançou mais de 100 ataques em 10 minutos por todo o Líbano, matando de 20 a 50 pessoas. Pelo menos de 20 a 50 pessoas, certo? Então, o Irã se sente moralmente obrigado a defender o Hezbollah. E Israel entende que, se o Irã romper o tratado de paz e defender o Hezbollah, então a culpa é do Irã, certo? E os americanos vieram a público e disseram que, bem, nós concordamos que o Líbano não fazia parte do acordo. E Joadê venceu. O vice-presidente disse, foi um mal-entendido legítimo. Pensávamos que o Hezbollah não fazia parte desse acordo, mas os iranianos achavam que sim. Ok, então isso é um mal-entendido, ok? Mas isso mostra que os americanos e israelenses não estão levando a sério a manutenção do cessar-fogo. Ok, eles já encontraram uma brecha. Tudo bem, está ótimo. Então vamos prosseguir para a prova do meio do semestre. E como eu disse, o YouTube pode me fazer perguntas e eu vou tentar ao máximo respondê-las. Então essa conta do Twitter Orizap fez uma coisa muito interessante. E basicamente analisou todas as mais de 8.000 perguntas e as dividiu em algumas categorias principais. Certo, então o que eu vou fazer primeiro é olhar essas perguntas e depois respondê-las. Beleza, e depois vamos olhar algumas outras perguntas. Certo, então a primeira pergunta é, tudo bem, eu disse que o Império está em declínio, mas ao mesmo tempo os EUA podem se beneficiar desta guerra. Como eu reconcilio essa contradição? E a resposta é que não é realmente uma contradição. Os Estados Unidos são extremamente poderosos. Na verdade, é uma questão de quem se beneficia dessas mudanças. Então, mesmo que os UNAGUA percam o controle sobre o Oriente Médio, a nação americana ainda pode exercer controle sobre o México e o Canadá. Ok, isso é algo que vou discutir mais adiante. Certo, esse é o número 1. Qual é o papel da escatologia na formação dos eventos globais? Como você explica a influência de 6 sociedades? Certo, então essas são as mesmas perguntas e vou respondê-las agora. Certo, então vamos examinar como tudo isso funciona. Certo, a primeira coisa que você precisa entender é que a história se move em uma determinada direção, certo? É muito complicado, é muito confuso, mas existe uma estrutura e um padrão no movimento da história, ok? Uma estrutura e um padrão. Então pense em um rio, e quando você vê a correnteza de um rio, pensa, não consigo ver nada, é um caos completo. Mas se você for capaz de ler bem o rio, saberá como ele está se movendo, ok? Assim você pode posicionar sua canoa ou caiaque de forma a atravessar o rio de maneira suave e sem problemas. Tudo bem? Essa é a ideia. Ok. Mas tudo isso é muito caótico. Então, o que acontece é que existem certos indivíduos, que podemos chamar de ocultistas,
que tentam ler o rio ou tentam ler padrões históricos na história. E eles criam algo chamado uma escatologia. Certo, então pense nas estrelas. Quando você tenta ler as estrelas e procura estrelas sem significado, chamamos isso de astrologia, certo? Mas quando você tenta ler a história da humanidade e tenta encontrar um padrão nessa história, podemos chamar isso de escatologia. E a questão da escatologia é que ela é uma história. E então você quer que a história tenha um final feliz. Portanto, é tanto uma profecia quanto um plano. Você acha que vai acontecer, mas também acha que tem a obrigação de fazer com que aconteça, ok? Assim, os ocultistas, que são pessoas religiosas, tentam transformar o movimento caótico da história em uma narrativa que chega ao fim, na qual você pode participar. Tudo bem? Ok. Então, a partir desses ocultistas, formam-se sociedades secretas. Para compreender essa escatologia e também para promovê-la. O que acontece agora é que pessoas poderosas, ok? Pessoas poderosas, ricas e influentes se juntam a essas sociedades secretas. Por quê? Porque sendo uma pessoa rica e poderosa, você quer saber como a história se desenrola. Para que você se conheça melhor, para proteger seu poder e sua riqueza, ok? É por isso que pessoas muito famosas costumam ter astrólogos trabalhando para elas. E é por isso que entrar em contato com as pessoas, participar dessas sociedades, é importante, porque elas querem ter acesso a esses segredos. Isso lhes ensina como fazer melhores investimentos e como obter mais poder político. Além disso, as sociedades secretas permitem que eles criem redes para manter seu poder, ok? Mas o problema é que precisamos de pessoas que realmente avancem em direção ao fim, que impulsionem essa escatologia e podemos chamar essas pessoas de agentes. E esses agentes incluem, naturalmente, Donald Trump e Vladimir Putin. E é assim que o mundo funciona, onde os ocultistas são aqueles que imaginam o mundo e os ricos e poderosos são aqueles que o representam para seu próprio benefício. E então eles nomeiam certos agentes que são como marionetes para direcionar o mundo em uma determinada direção, ok? Portanto, esses agentes são como vetores. Tudo bem, mas esse sistema apresenta alguns problemas. O primeiro problema é que existem diferentes sociedades secretas e elas lutam entre si para alcançar diferentes escatologias. O outro problema é que os ricos e poderosos frequentemente mudam de sociedades secretas, mudam de lealdades para maximizar seus benefícios. Portanto, eles não têm nenhuma lealdade. E o último problema é que esses agentes, como Donald Trump e Vladimir Putin, parecem marionetes. Mas eles próprios acreditam que estão usando os buscadores para alcançar sua própria visão, que lhes é dada por Deus. Então, é um sistema muito complicado. E é por isso que ninguém pensa que tudo é uma grande conspiração. Porque cada pessoa está fazendo sua própria parte, subconscientemente, para maximizar seu próprio benefício. Portanto, não é um sistema de cima para baixo. É um jogo muito mais dinâmico e fluido do que as pessoas imaginam. Este é um mapa que nos ajuda a entender como o mundo funciona. E é por isso que consigo entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque se você consegue focar na história, certo, na história aqui, você basicamente sabe para onde as pessoas estão indo. Mesmo que talvez não saiba o que as diferentes sociedades secretas estão fazendo e como os diferentes agentes estão pensando, certo? Contanto que você consiga entender os membros do culto, como eles pensam, você consegue descobrir a história que eles querem contar ao mundo, você basicamente consegue descobrir a direção geral do mundo a longo prazo, ok? Tudo bem? Então, agora eu quero falar sobre a China. O que é a China e o que a China pretende fazer? Muito bem, então vamos voltar à nossa teoria de como o mundo funciona, de como o mundo está estruturado. Você tem um império. E então, dentro do império, você tem os mestres do jogo, certo? O pessoal do setor financeiro. Em seguida, eles criam a economia global. Isso cria, então, todo o espaço de regras dentro da sequência da ordem real. Então você tem o sistema educacional, mídia e cultura são usados para doutrinar as pessoas a acreditarem nesse sistema.
Esse sistema é baseado no medo, certo? É natural, certo? E então você tem organizações parasitárias, ciência, crime, inteligência para controlar o sistema, mas também para obter benefícios, para extrair valor do sistema. Agora, o que entendemos é que a beleza do sistema é que ele é capaz de se expandir e se replicar em outras sociedades, certo? Portanto, os dois exemplos principais que podemos observar são o GCC e também a nação da China. Certo, isso é realmente importante para nós compreendermos. A China não é uma civilização. A China não é um Estado-nação. A China é uma construção do império. Certo, o que esse sistema complexo fez foi basicamente pegar todos os seus elementos fundamentais e se incorporar de forma definitiva na China, para conseguir criar um verdadeiro Estado vassalo naquela região. Certo, ou você também pode dizer uma miragem. E então você fica tipo, certo, mas o quê? O que isso significa? Bem, basta pensar no GCC, onde antes do Império o GCC era apenas um deserto e o Império. O sistema pega o GCC e o transforma nesse centro aparentemente vibrante, cosmopolita e rico. E então eles trazem as universidades, certo? Como Georgetown, NYU, trazem cultura, trazem o ecossistema de mídia. Então esse sistema se replica tanto no GCC quanto agora na China. Isso é importante porque no momento em que esse sistema está sob pressão, certo? Por exemplo, se fizermos um teste, veremos que tudo não passa de uma miragem. Este sistema não é sustentável. Ela entra em colapso sobre si mesma porque não possui civilização, não possui uma alma preexistente, ok? É tudo apenas aparência. E acredito que a China esteja em uma situação muito semelhante. Foi por isso que a China foi autorizada a ingressar na OMC. É por isso que tantos estudantes chineses vão para o exterior para se educarem, ok? Criar essa miragem de que a China é uma economia moderna e próspera. Então essa é a relação da China com o mundo. Portanto, em vez de acreditar que a China é uma concorrente do sistema, precisamos entender que a China é, na verdade, uma extensão do sistema. Então, se esse sistema for pressionado, a própria China será pressionada. É por isso que a China está tão desesperada, tão ansiosa para ver a paz voltar ao Oriente Médio. Certo, então há rumores, há notícias dizendo que a China pressionou o Irã para negociar um cessar-fogo. Porque se a economia global entrar em colapso, a China estará em grandes apuros. Tudo bem? Ok. Certo, então, se pararmos para pensar, quais são exatamente as implicações a longo prazo desse complexo Hollywood-Pentágono? Bem, a resposta honesta é que, se você voltar a analisar todo o sistema profundamente, ninguém sabe realmente o que está acontecendo de fato por lá. Mas eles acreditam que sabem o que está acontecendo e acreditam em suas respectivas versões da história. Certo, então se você está na cultura, acha que é quem está no controle e que é você quem dita as políticas. Se você está na mídia, acha que está observando o controle. Se está na educação, acha que está no controle. Ou seja, todo mundo basicamente vive em sua própria bolha, em seu próprio mundo de fantasia, achando que consegue enxergar o quadro geral. E é por isso que não temos controle, agência e livre-arbítrio sobre como o sistema funciona. Vai acabar assim. E nós não conseguimos porque, na verdade, é muito difícil para nós realmente compreender como o sistema funciona. É muito mais fácil para nós acreditarmos em nossas fantasias porque isso nos permite trabalhar com nossos amigos e colegas de forma muito mais tranquila. É muito mais fácil para as pessoas viverem em sua própria bolha e serem iludidas do que serem objetivas. Então, o complexo Hollywood-Pentágono não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Isso é verdade para todos. Como é que as potências emergentes, como a China, consideram as mudanças anteriores na ordem global? Eu já disse que todas essas coisas que vocês consideram alternativas, incluindo moeda digital, energias renováveis, China, são apenas projeções, extensões do sistema. O sistema está sob pressão e estes também estão, ok? Que estratégias podem os indivíduos empregar para lidar com a potencial instabilidade econômica global e a escassez de recursos? Ok, o problema é que os indivíduos por si só não conseguem lidar com a mudança. As pessoas precisam se inserir nas comunidades, ok? Então, se você realmente quer sobreviver à mudança, bem, antes de tudo você precisa se informar sobre o que está acontecendo. E é por isso que ministro essas aulas, para dar a vocês uma visão mais ampla de como o mundo funciona
e para onde as coisas estão caminhando. Mas você também precisa se comprometer a entrar em contato com outras pessoas, tornar-se amigo delas, ser generoso e aberto com elas, compartilhar com elas e construir uma comunidade. Ok? Além disso, uma coisa que eu recomendaria é talvez começar uma família. E você fica tipo, ok, espera aí um minuto. Isso é ridículo, porque você vem dizendo há muito tempo que o mundo está entrando em colapso. Este é o fim do mundo. Por que você teria filhos? E a resposta é, porque antes de mais nada, a morte não importa. A destruição, na verdade, não importa. O que importa é a nossa capacidade neste mundo de viver uma vida criativa, com propósito e significativa. Ok? É por isso que estamos aqui. Não é para ganhar $1 milhão. Não se trata de comer muita comida. É para proporcionar a melhor experiência possível. Expandir os horizontes da imaginação do universo. E o que eu descobri tendo filhos, eu tenho 3 filhos, é que sinto muito. Vivo cada dia com muita energia e propósito, porque não estou aqui para ficar famoso ou ganhar muito dinheiro. Estou aqui para garantir que meus filhos sejam felizes e saudáveis. E é por isso que eu me levanto de manhã e trabalho muito. Ok, eu realmente não me importo com o mundo. Tudo o que me importa é, meus filhos estão felizes e saudáveis? Então filhos e família te dão uma energia, um propósito, um significado que te impulsiona a alturas criativas ainda maiores. Certo, tudo bem. Quais são os principais motivadores por trás de ações geopolíticas específicas? E como essas motivações atuam? Na teoria dos jogos? Eternamente? Ok. Essa teoria é fundamental para entender o papel dos ocultistas como impulsionadores. Por quê? Porque os ocultistas, sejam eles poetas ou profetas, são eles que imaginam o mundo em que vivemos, certo? E nós e outros só podemos atuar dentro dos limites dessa imaginação. Então sim, os ricos e poderosos têm todo o dinheiro e toda a riqueza, mas não têm imaginação. Então, e no fim das contas, suas ações precisam ser guiadas pelos seus pensamentos. E são esses ocultistas, certo, que direcionam seus pensamentos, que controlam seus pensamentos. Portanto, nós apenas vivemos no mundo imaginado pelos ocultistas. Quem são eles? O que eles querem, como eles atuam, é algo que vamos discutir depois do intervalo, certo? Depois de hoje, vamos fazer uma pausa de uma semana para os exames intermediários e então voltaremos. Vamos falar mais sobre os ocultistas. Eles são fundamentais para o nosso assunto. Ok, agora quero analisar algumas perguntas individuais. Certo, esta é Joyce Lay, do Substack. Ela é uma das membros fundadoras, então obrigado, Joyce, pela sua generosidade. Certo, ela fez esta pergunta. Você faz 3 previsões sobre o desfecho do Irã. Guerra, mas eu não tenho nenhum prazo. Eu não trabalho com prazos porque essas coisas são tendências, certo? São movimentos gerais. Certo, e ela diz, bem, se as 3 se concretizarem, então temos que acreditar que talvez não seja por causa da guerra em si. Como você diferencia entre causa e correlação, certo? Essa é uma ótima pergunta e é algo sobre o qual eu penso muito. Faço essas previsões para validar meu modelo preditivo. Mas o fato dessas previsões se mostrarem corretas não valida meu modelo de previsão em 100%, ok? E é por isso que é importante manter a mente aberta. Ok. E continuar a fazer previsões. Bem, o que eu vou dizer é o seguinte. Quando comecei a fazer previsões há 2 anos, eu apenas observava padrões e tentava descobrir quais eram os mais relevantes ou os mais óbvios. E então eu fiz essas previsões e estava muito confiante nelas. Agora que sou famoso e agora que as pessoas exigem que eu faça previsões todos os dias, é difícil para mim fazer previsões precisas porque não tenho acesso a todas as informações. E é difícil para mim pensar com clareza, objetividade, porque sei que qualquer coisa que eu diga vai ter impacto em eventos globais. Então, isso é uma grande limitação na minha capacidade de fazer previsões precisas. Eu não sou mais um observador, sou um participante. E também recebo muita influência de outras pessoas que querem controlar minhas previsões. Eu entendo isso. Então eu tento me afastar das pessoas o máximo possível. Mas isso é algo impossível? Então eu agradeço por essa pergunta. Sim, correlação e causalidade são 2 coisas completamente diferentes. É possível que nunca venhamos realmente a entender a causalidade. Outra coisa que quero enfatizar é que eu mesmo reconheço as limitações da minha própria objetividade, por causa da minha posição hoje. Certo, essa é do Joyce. Pump e todo político não são apenas marionetes das sociedades secretas? Essa é uma ótima pergunta. É algo que abordei anteriormente, que é, sim, eles são agentes. Eles só podem ser agentes. Mas, ao mesmo tempo, os agentes têm agência. Os agentes têm livre-arbítrio. Então, pensem em Napoleão e Júlio César, e eles, obviamente, foram apoiados por sociedades secretas. Mas eles chegaram a um certo ponto em que podem trair a sociedade secreta,
ou seguir em uma direção diferente. E Hitler e Stalin também são exemplos distintos. Certo, então toda grande pessoa na história, a maioria delas, é apoiada por sociedades secretas. Mas elas também chegam a um ponto em que sentem ter uma vocação maior, e que é a Deus que devem lealdade. Então eles traem a sua sociedade secreta. E eu acho que algo vai acontecer tanto com Trump quanto com Vladimir Putin. Ok, eu tenho a Terceira Roma, tenho o Tecnato Americano e tenho a Pax Judaica. Espere um minuto. Aqui estão 3 impérios diferentes. E a realidade é que este momento unipolar, em que os Estados Unidos controlam tudo, é único na história da humanidade. Não é sustentável e não vai durar. Então, a ideia de impérios rivais é muito mais comum na história da humanidade. Então, sim, você terá o Tecnato, onde os Estados Unidos se recolhem à grande América do Norte, a Rússia exerce controle sobre seu território e Israel tenta construir uma Pax Judaica no Oriente Médio. E eles estarão em competição uns com os outros. Haverá algumas áreas em que cooperam e outras em que competem. E assim, estamos caminhando para um mundo multipolar, certo? E na verdade nem sabemos por quanto tempo esse mundo multipolar irá se sustentar. Provavelmente não muito tempo, talvez 10 anos, talvez 20 anos, ok? Tudo bem. Então a questão é, por que todo mundo dependeria de fertilizantes e energia dos Estados Unidos, quando diversas outras partes do mundo têm seus recursos, energia e fertilizantes também? E a resposta é acesso ao comércio, ok? O que os Estados Unidos podem fazer e outras nações não podem é basicamente se refugiar em sua fortaleza continental e controlar o comércio marítimo, ok? Atualmente, a maneira mais fácil de comercializar é por via marítima. E, infelizmente para o mundo, os Estados Unidos controlam os mares com suas marinhas, ok? Então, o que os Estados Unidos podem fazer é basicamente permitir que seus navios naveguem por todo o mundo e impedir que navios chineses, iranianos e russos acessem o resto do mundo. Bem, uma resposta a isso é que, você sabe, não precisa ir por mar. Se você quisesse unir a Europa, a Ásia e a África no Oriente Médio, bastaria usar ferrovias, e é isso que a China quer fazer. O problema é o Irã. É por isso que os Estados Unidos estão tão empenhados em destruir o Irã, porque o Irã é realmente o eixo central do mundo. Se o Irã for destruído, será muito difícil para a China ter acesso à iniciativa Cinturão e Rota, e difícil para a Rússia comercializar com a África. Ok? Tudo bem? Gostaria de questionar a avaliação do professor Zal sobre os motivos que levaram a Rússia a atacar a Ucrânia. A Rússia não estava preparada para uma guerra longa e se adaptou. Certo, então a teoria geral, a explicação geral, é que a OTAN provocou a Rússia a realizar um ataque. Isso é verdade, até certo ponto. Mas precisamos lembrar que, se você se compromete com uma guerra longa, se você se compromete com qualquer guerra, você precisa ter uma estratégia de longo prazo. Porque você precisa de tantas organizações, instituições e partes diferentes envolvidas em uma guerra. Uma guerra significa uma reestruturação fundamental da sociedade. E, portanto, você precisa de uma grande estratégia. Você precisa de uma escatologia. Porque é isso que permite a vontade política. E esse é o problema que os americanos estão enfrentando no Irã, onde eles realmente não têm uma escatologia ou uma grande estratégia bem articulada. Existem pessoas nos Estados Unidos que realmente têm a grande estratégia e isso é chamado de escatologia. Mas isso não é articulado para o povo americano. E é por isso que os Estados Unidos realmente não têm a vontade política para sustentar essa guerra no Irã. Então, novamente, existe esse equívoco de que essas pessoas, Putin, Trump, simplesmente agem, simplesmente têm essas emoções, tipo, quero atacar, então vão lá e atacam. Não é assim que essas coisas funcionam, ok? É preciso que muitas pessoas concordem em atacar a Ucrânia, concordem em atacar o Irã antes que essas coisas aconteçam, certo? A ideia de que um homem pode controlar um país inteiro é apenas um mito. Não pode acontecer dessa forma. Um país é controlado por diferentes interesses estabelecidos, diferentes instituições. Essas instituições precisam se alinhar para que algo aconteça. Caso contrário, eles simplesmente ficarão sentados sem fazer nada. E essa é uma situação que o Irã enfrentou na preparação para esta guerra, onde todos diziam, os americanos, os israelenses vão atacá-los, então tomem a iniciativa. Por que você ainda está aí sentado sem fazer nada? E a resposta é que, como existem diferentes facções, as diferentes instituições não conseguem chegar a um consenso sobre como responder aos americanos em Israel. Então eles simplesmente ficaram sentados esperando para serem atacados. Ok? Tudo bem. Por que as nações asiáticas e do Oriente Médio não se unem para impedir a interferência americana motivada por seus próprios interesses? Ok.
Sim, ok. Outro equívoco é que o Estado-nação é real. Não é real. É só um conceito inventado. China, LDA, Rússia ou Irã são só ideias que não existem. Esses estados são, na verdade, uma coleção de interesses. Uma coleção de interesses da elite. E tudo isso significa que o povo não importa, ok? O povo é um recurso a ser explorado pela elite. O que importa é a elite. Então a questão é, onde está a elite? Onde estão suas alianças? Onde estão suas lealdades? O fato é que no leste asiático, no Oriente Médio, grande parte da elite tem sua família e sua riqueza toda guardada no mundo ocidental. Então eles não são leais ao povo. Eles nunca são leais ao povo. Eles são leais a si mesmos, às suas famílias, à sua rede social. E como toda a sua riqueza e família estão localizadas no exterior, eles são leais ao exterior. Então, essa elite na Ásia e no Oriente Médio, basicamente, são forasteiros oportunistas. E é por isso que temos essa situação. E é por isso que, à medida que as coisas avançam, nações que têm relações muito próximas com o mundo ocidental, por exemplo, né, o GCC, têm muito mais chances de cair. Elas têm muito mais chances de colapsar. Porque são países muito instáveis. Enquanto países como o Irã, que foram isolados e ostracizados pelo Ocidente, são muito mais coesos. Tudo bem. É possível contornar o Estreito de Hormuz instalando um oleoduto através de Omã? Não é assim que as coisas funcionam, ok? O que o Irã está fazendo é usar o Estreito de Hormuz para bloquear a economia global, para perturbá-la. O Estreito de Hormuz é a maneira mais conveniente de fazer isso. É a menos controversa. Mas, se forçado, o Irã também pode destruir a produção de energia no CCG. Ele pode destruir os oleodutos. Se um drone pode atacar uma cidade, também pode atacar um oleoduto. Então, esses oleodutos são extremamente vulneráveis. E já estamos vendo relatos de que, apenas ontem, os iranianos atacaram um oleoduto na Arábia Saudita. Esses oleodutos, eles são extremamente vulneráveis. Pensem em todo esse gás e petróleo, não é? Tudo é combustível. Então, um Jerome pode simplesmente explodi-lo. Não é difícil? Muito bem. Então, novamente, entenda. A questão não é o açúcar em si, mas sim a vulnerabilidade e a fragilidade da economia global, que depende completamente do acesso à energia barata. É aí que reside o problema. Tudo bem, Donald Trump é imprevisível. Você acredita que esse comportamento é uma estratégia calculada ou decorre de falta de entendimento? Ele é simplesmente burro? Você acha que as pessoas que o aconselham também são burras ou são estratégicas? O que ele está tentando alcançar? Certo, novamente, isso volta ao nosso entendimento de como o mundo funciona. Você tem a escatologia, depois tem as sociedades civis e então tem os agentes, certo? E Trump é um agente. Agora, o que o torna um agente muito poderoso é sua imprevisibilidade. Hoje ele diz, vou lançar uma bomba nuclear no Irã. Amanhã ele diz, vamos ter paz no mundo, pessoal. Ele simplesmente é imprevisível. É tudo um espetáculo. Existem exatamente 3 motivos fundamentais pelos quais a imprevisibilidade é uma força tão poderosa. A primeira dessas razões é que ela nos paralisa. Paralisar significa simplesmente que você não sabe como responder a ele. O que você faz? Como você luta contra um cara que muda de opinião todos os dias? Ok? Isso te paralisa, impedindo qualquer ação. A segunda opção é distrair. Toda a sua atenção está voltada para as suas travessuras. E você não percebe que coisas estão acontecendo nos bastidores. Há pessoas implementando certas coisas, mas você não percebe o que acontece nos bastidores porque está focado apenas em Trump fazendo papel de palhaço no palco. Certo, e a última vantagem é a flexibilidade. Ou seja, ele não está preso a nenhuma estratégia. E ele pode mudar de estratégia a qualquer momento. Então sim, achamos que ele é um palhaço. E ele é mesmo um palhaço. Mas há um método na sua loucura, certo? Isso paralisa os inimigos, distrai seus inimigos e ele consegue manter o máximo de flexibilidade em suas ações, certo? E é por isso que ele tem tanto sucesso, tudo bem. As pessoas ao redor dele simplesmente fazem o que ele manda. As pessoas ao redor só dizem exatamente o que ele quer ouvir. Na verdade, é o Donald Trump quem está tomando todas as decisões. E o objetivo final dele é conseguir o 3º mandato. Certo. Sob essa ótica, para implementar sua visão, ele precisaria de um 3º mandato. Sua ideia é transformar os Ismaéis numa fortaleza que se isola e apenas negocia com o resto do mundo. Certo, já discutimos isso anteriormente. Mas para que ele consiga isso, precisa do seu 3º mandato, e por isso precisa descobrir como obtê-lo.
E essa guerra no Irã é uma má estratégia, porque se essa guerra continuar e as coisas piorarem para os Estados Unidos, Trump poderá declarar lei marcial e ter muitos poderes, ok? E novamente, seus inimigos estão distraídos demais para perceber que isso é estratégico. Eles estão paralisados pela inação. O Partido Democrata, que deveria estar se opondo a Trump e a esta guerra, está simplesmente de braços cruzados, esperando que nas eleições de meio de mandato o partido de Trump, os republicanos, seja dizimado e que eles cheguem ao poder e então o mundo volte a ser perfeito, ok? Portanto, os democratas, na verdade, não têm uma estratégia para isso. Certo, o petrodólar colapsa, ok? Vamos supor que o petrodólar colapse, a IA colapse, os títulos do Tesouro colapsem. Os EUA não sofreriam uma catástrofe econômica e de desenvolvimento, o que não faz parte dos planos dos EUA, certo? Sim, essa é uma boa pergunta, mas você precisa entender novamente, um Estado-nação é uma coleção de diferentes interesses, e esses interesses estão competindo entre si, certo? Então vocês têm diferentes grupos de interesse. Você tem IA, você tem financiamento, você tem recursos. Certo, então o que importa é a direção geral do país. Assim, se a economia entrasse em colapso, os principais perdedores seriam os setores financeiro e de inteligência artificial, ok? Mas o que os Estados Unidos podem fazer por serem tão ricos e seu povo tão enérgico é, bem, vamos nos concentrar em construir recursos, certo? Petróleo, alimentos, água, fertilizantes, vamos produzir tudo isso e vender para o mundo. Então a economia... Rebotes. Ok, na verdade trata-se de uma reestruturação. Ok, então é algo que já discutimos antes, onde o objetivo não é destruir a América, o objetivo é transferir o poder de uma elite para outra elite. Bem, isto é basicamente uma revolução na América. A IA pode, de fato, ser salva, sim, com um resgate do governo. Acho que vai ser assim. As bolhas de IA e finanças vão estourar. O sistema financeiro vai colapsar, mas a IA será salva, pois Trump é próximo de magnatas como Peter Thiel e Simon Altman. E então, os recursos e a indústria, ok, se tornarão o principal centro de gravidade da economia americana, ok? Então esse é o plano. Não estou dizendo que isso vai acontecer exatamente assim, mas é o que eles pretendem que aconteça. Tudo bem. Bem, o capital transnacional é um mestre do jogo. Bem, o capital transnacional levará seu dinheiro para outro lugar se o império entrar em colapso. Assim, o capital transnacional não perde poder algum. E eles podem simplesmente apostar em cavalos diferentes. Japão, Israel, Alemanha. Ok, sim. Então, na minha análise, utilizo termos abstratos que não são precisos, mas são úteis para simplicidade e clareza, certo? Então você tem razão ao afirmar que o capital transnacional também possui interesses conflitantes. E só porque o império colapsa, não significa que todo o dinheiro vai para Israel. Esse dinheiro vai se espalhar. E isso é verdade, certo? Mas o ponto que estou tentando fazer é que, antes de tudo, a maior parte do dinheiro irá para Israel. Por quê? Porque Israel oferece as melhores oportunidades de investimento de curto prazo se você for um trilionário, certo? Mas você está certo ao dizer que outro dinheiro irá para outros lugares também. Mas, novamente, a melhor oportunidade é Israel. Portanto, você verá o maior crescimento em Israel. E é por isso que, com o tempo, mais capital irá migrar para Israel. É assim que o capital funciona. Ok, sim, o capital alocará seus recursos. O capital vai diversificar seus investimentos. Mas no fim das contas, você precisa se perguntar, onde está a melhor oportunidade de investimento? E a curto prazo, não a longo prazo, mas a curto prazo, será o Oriente Médio. Ok? Tudo bem. Como combater a guerra contra a verdade? Como podemos participar de discussões que transcendam nossos preconceitos? Bem, todos nós vivemos em um mundo de fantasia. Como podemos superar isso? Que técnicas você utiliza em sua pesquisa? Certo, tudo bem. Então, coisas que eu faço. O que eu acho muito importante é, antes de tudo, a dúvida. Você sempre quer se questionar. Você sempre quer se perguntar, estou certo? Por isso fazer previsões é importante, porque fazer previsões, na verdade, significa criar dúvidas em si mesmo. Porque se as previsões estiverem erradas, é um mecanismo para você refletir sobre si mesmo e reconhecer as limitações do seu modelo, ok? Essa é uma estratégia. Outra estratégia é o debate. Ok?
onde você interage com pessoas que pensam diferente de você. E eu faço isso assistindo a muitos vídeos no YouTube e tento assistir pessoas de diferentes orientações políticas, que têm pontos de vista diferentes dos meus, porque me interesso em ouvir a perspectiva delas, certo? Então, mantenha a mente aberta. Envolva-se com pessoas que discordam de você e tenha um debate honesto, tanto com elas quanto consigo mesmo. Agora, a última parte, e isso é algo que eu realmente faço, mas a maioria das pessoas não faz, é usar a minha imaginação. E tudo isso significa que irei a lugares, farei certas suposições que outras pessoas não fazem, ok? É por isso que acho que as pessoas me acham tão interessante. Porque direi coisas que são imaginativas, que são especulativas, mas que não são comprovadas por nenhuma evidência. Não tenha medo de fazer isso, ok? Se você quer buscar a verdade, precisa dar alguns saltos imaginativos, saltos intuitivos rumo ao desconhecido, para descobrir a verdade, ok? A verdade não está diante de você. A verdade muitas vezes está atrás de você ou muito longe de você, entendeu? Então você precisa ser assim, não tenha medo de dar um salto bem grande, ok? Rumo ao desconhecido. Tudo bem. Todos, certo? Vamos continuar. Ok. Assim, a Ásia e a Austrália são as regiões que mais sofrem com esse conflito global. Por que essas nações são passivas? Será que essas nações não vão intervir? Bem, novamente, muito disso é um equívoco. No sentido de que todos pensam que os Estados-nação são os jogadores constituintes desse jogo e que todos os Estados-nação são iguais. Eles não são iguais. Eles não são. Estados-nação, só existem alguns Estados-nação que têm capacidade de projetar força para além de suas fronteiras. Rússia, Estados Unidos, talvez, alguns países europeus, Austrália, Ásia e a maioria dos países europeus são apenas estados vassalos. Eles não são capazes de jogar esse jogo. Eles só são capazes de obedecer, entendeu? Talvez com o tempo eles mudem de atitude e desenvolvam a capacidade de jogar este jogo. Mas você precisa se lembrar que, assim como o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, muitos desses países europeus, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, Filipinas, todos eles foram cooptados pela CIA. Todos esses são estados vassalos dos Estados Unidos. Portanto, eles não são capazes de agir independentemente da política americana. Existe a ilusão de que eles são independentes, mas não são, ok? E você pode perceber isso pelas ações deles, que você está absolutamente certo ao dizer que se você é a Austrália e não tem mais combustível de aviação, então você deve enviar seu exército, ou negociar com os americanos, ou negociar com os iranianos. Mas eles não estão fazendo isso, ok? O Japão está, de fato, negociando com o Irã, mas ainda é um estado vassalo dos Estados Unidos. O Paquistão é o mediador nesta negociação de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas adivinhem só, o Paquistão também é apenas mais um estado vassalo, ok? Eles fingem que não são, mas apenas por suas ações você pode saber que na verdade são, afirma Vassal. Tudo bem? Ok. Guerra civil eclode. Quem vence? Cristãos nacionalistas, silício contra Wall Street, cidade contra país. Assim como ocorre com os conflitos, você acredita que isso resultará na divisão do sindicato em múltiplas facções? Ok. Portanto, se analisarmos a história da República Romana, veremos que, uma vez iniciada uma guerra civil, ela quase nunca termina. Essa é a natureza da sociedade americana, onde a América é tão vasta e as pessoas são tão enérgicas e ambiciosas que, uma vez iniciada uma guerra civil, é muito improvável que ela termine. Talvez a intensidade mude com o tempo, mas haverá guerra civil pelos próximos séculos. E a questão então é, quem triunfa? Certo, então se você simplesmente usar nossa fórmula da teoria dos jogos, ok, de coesão, energia e abertura, e se perguntar, ok, vamos apenas olhar para a sociedade americana e perguntar, qual estado tem os três? A resposta é o Texas, certo? Isso é bastante claro. Se você apenas olhar para os 50 estados e qual deles é o mais dinâmico, o mais enérgico, o mais mente aberta, vai ser o Texas, Califórnia e Nova York vão sofrer em uma guerra civil. As economias vão sofrer muito, as sociedades vão sofrer muito. O Texas vai emergir como um vencedor claro em qualquer conflito. Certo, e com o Texas você também tem nacionalistas cristãos. Certo? Por que nacionalista cristão? Porque o nacionalismo cristão é, na verdade, uma filosofia coerente. É coerente. Tem uma direção, tem uma estratégia, tem um propósito. Portanto, acredito que os nacionalistas cristãos também sairão vitoriosos.
E então a IA prevalecerá porque a IA pode fornecer o suporte tecnológico aos nacionalistas cristãos. Então, se você trabalha no Texas, se mora no Texas, se trabalha com IA e é um nacionalista cristão, bem, você vai se dar muito bem. Esta guerra civil. Ok? Mesmo que você seja o oposto, tudo bem. Se você mora em Nova York ou na Califórnia, trabalha, talvez seja ateu e, sei lá, trabalha na área das artes, sei lá. Bom, você vai ser um perdedor indiscutível nessa guerra, entendeu? Frequentemente, esses são os chamados profissionais de elite da gestão. Elite gerencial profissional que vive no litoral. Esses caras estão acabados, ok? Completamente inútil, custa muito caro e não contribui em nada para a sociedade. Esses caras já estão acabados. Tudo bem? Tudo bem. Como um indivíduo sobrevive ao que está por vir? Família e comunidade, pessoal. Ok? Esqueça o fato de você ser um indivíduo. Deixe isso para trás. Você não sobreviverá como indivíduo. Não me importa quanto dinheiro você tenha. Não me importa o quão preparado você esteja. Você pode ter um bunker ruim. Não sei. Eu não ligo, tá bom? Mas você precisa se concentrar na família e na comunidade se quiser sobreviver neste novo mundo. Tudo bem, tudo bem. Você acha que o Irã deveria ter armas nucleares? Não. A pior coisa que o Irã pode fazer neste momento é desenvolver uma arma nuclear. O Irã pode, no máximo, ter 10 armas nucleares, enquanto os Estados Unidos têm 1000. Existe uma maneira do Irã perder essa guerra muito rapidamente e é ameaçar os Estados Unidos com uma arma nuclear. Porque isso dá aos Estados Unidos a justificativa para usar seu arsenal nuclear, certo? Mas o outro problema, e este é na verdade um problema importante, é a ideia de complacência. Onde? Se você acha que tem armas nucleares, ou melhor, se você tem armas nucleares, você pensa, estou seguro, não preciso me preocupar com nada. Não, não, não. É muito melhor ser criativo, resiliente e ter a mente aberta, ok? Então, se você não tem armas nucleares, está sempre sob ameaça, certo? Isso obriga as pessoas e a sociedade a pensarem constantemente em como ser estratégicos. Tudo bem? Portanto, armas nucleares são algo ruim, não é uma coisa boa. Muito bem, Pax Judaica, será que a Arábia Saudita não prevê isso? Por que eles permitiriam que isso acontecesse? Bem, porque para a Arábia Saudita, o que importa primeiro é derrotar o Irã. Porque a estratégia é, se eu derrotar o Irã, serei o senhor do mundo muçulmano. Assim, eu posso unir todos os 2 bilhões de muçulmanos do mundo atrás de mim para derrotar Israel, certo? Então, sob a perspectiva do CCG e da Arábia Saudita, o Irã é uma ameaça muito maior do que Israel. Por que o CCG não disse nada sobre o que está acontecendo na Palestina e no Líbano? Os CCG são estados vassalos e corruptos dos Estados Unidos. Certo, não é difícil. Todos esses países são controlados pela CIA. Se Trump é um gênio estratégico, por que ele autorizou a missão insana e estúpida de roubar urânio? Ok, tudo bem, essa é uma pergunta realmente boa. E a resposta é a seguinte: Trump é um gênio na política. Ele é um gênio em prejudicar seus inimigos e acumular poder para si mesmo. Ele definitivamente não é nenhum tipo de gênio militar, não é verdade? Mas a realidade é que o Trump é sim um gênio absoluto quando se trata de controlar toda a sua base de apoio. Trump é um gênio em ser uma estrela de TV. Ele não é nenhum gênio em geopolítica. Bem, essas coisas não acontecem da mesma maneira. Muito bem, como Israel pode sustentar um império global? Quando seus líderes religiosos veem a destruição física de suas próprias cidades como uma vitória espiritual? Ok, não é tão difícil reconstruir a economia de uma cidade. Não é. O difícil, porém, é desenvolver a coesão espiritual de um povo. Fazer com que acreditem em algo a ponto de estarem dispostos a morrer por isso. É isso que importa. Só que, ao construir uma cidade, você consegue reconstruí-la em 5 anos. Não é tão difícil. É só contratar os chineses para fazer isso. Sobre tabus nucleares, por que eles respeitariam uma escalada racional para evitar o uso de armas nucleares? Certo, essa é uma ótima pergunta. Se essas pessoas são religiosas, fanáticas e malucas, por que se importam com armas nucleares? E a resposta é, eles não se importam com armas nucleares. Eles acham que este mundo é falso, certo? Mas o problema é que as armas nucleares... Existem restrições e limitações institucionais para o uso de armas nucleares. Então existe esse mito de que Donald Trump pode simplesmente apertar um botão e todos os mísseis nucleares serão lançados. Não é assim que funciona. Há várias restrições sutis ao presidente. Ele precisa ir buscar a maleta nuclear. Então alguém precisa abrir para ele, e só então ele pode apertar um botão.
Mas se as pessoas acham que Donald Trump é maluco, eu garanto que aquele cara da maleta nuclear vai fugir, ok? Existem muitos tabus contra o uso de armas nucleares. Repito, continuo dizendo isso, mas se armas nucleares forem usadas nesta guerra, estaremos completamente perdidos, ok? Não acredito que armas nucleares serão usadas nesta guerra. Tudo bem. Se a organização em massa causa a decadência imperial, por que culpar o excesso de gente e terras pelo declínio americano? O TechNet terá sucesso? Ok. Tudo bem. Olha, eu disse, use o A. O plano é 10-8. Eu não disse que daria certo. Sim, eu entendo. Os Estados Unidos podem dominar toda a da América do Norte. Pode ocupar o Canadá. Pode ocupar o México, Cuba. Mas ao fazer isso, vai criar muitas insurgências. Vai gerar muito conflito, então vai ser um verdadeiro caos, certo? Só porque você consegue fazer isso não significa que deva fazer. Não significa que será bem sucedido. Armadilha da imigração. Por que seguir regras e trabalhar duro é considerado jogar errado se alta competência exige resiliência na era de escassez de recursos que está por vir? Olha, se o jogo for justo, você vai querer seguir as regras e vai querer se esforçar ao máximo. Mas se existe uma elite parasitária que busca privilégios, então ao trabalhar duro, você está apenas transferindo sua energia para essa elite, ok? Antes, talvez uns 20 anos atrás, os Estados Unidos eram um lugar muito justo. Portanto, se você se esforçasse e seguisse as regras, você teria sucesso. Isso já não é verdade onde existe basicamente uma oligarquia e onde poucas pessoas controlam todo o poder. Ok? Tudo bem. Os iranianos estão se tornando menos religiosos. Assim, à medida que esta guerra se intensifica e prossegue, a estrutura do movimento Shia Marin fortalecerá a coesão entre os iranianos. E a resposta é sim. Uma das consequências que devemos esperar desta guerra é que a sociedade iraniana se torne muito mais religiosa, muito mais fanática. E um dos motivos é que os americanos estão determinados a destruir os centros urbanos iranianos como Teherã. Assim, americanos e israelenses estão bombardeando as redes ferroviárias que conectam Teherã ao interior. E assim, Teherã pode ficar sem acesso a alimentos, caso em que Teherã pode desaparecer como cidade. Nesse caso, quando as pessoas estão em necessidade desesperadora, elas recorrem à religião, como forma de conforto, certo? Então elas têm esse impulso ecológico. Então sim, podemos esperar que o Irã se torne muito mais escatológico à medida que essa guerra continua. Certo, os EUA implementam um alistamento obrigatório, a geração Z se recusa, você tem uma guerra civil, então de onde os EUA vão tirar seus soldados? Certo, vamos fazer uma pergunta. E a resposta é imigrantes ilegais, ok? Existem cerca de 20 milhões de imigrantes ilegais na América. Eles podem ser presos e podem ser recrutados à força. Essa é, portanto, a solução para esse problema. Porque, como ele destaca, os jovens não vão lutar nesta guerra, pois é suicídio. Tudo bem. E se fosse possível fabricar drones baratos? Então eu digo, sabe, a maneira de combater drones baratos é com uma invasão terrestre. Mas os Estados Unidos conseguem fabricar drones ainda mais baratos, o que não resolveria o problema. E sim, com certeza. Então a resposta correta para isso é esta. Estamos ficando obcecados demais com a tecnologia. Acreditamos que a tecnologia pode resolver todos os problemas. E o que vocês não entendem, o que as pessoas não valorizam, é que a tecnologia é construída sobre as pessoas. Ok? A tecnologia existe para complementar as pessoas, para aprimorar as habilidades das pessoas. A tecnologia não foi concebida para substituir as pessoas. Essa é a questão que os Estados Unidos enfrentam nesta guerra, onde os Estados Unidos pensam que, ao usar defesa aérea sofisticada, ao usar super porta-aviões, ao usar caças furtivos, podemos reduzir as baixas civis e vencer a guerra. E acabou não sendo o caso. Por quê? Porque as pessoas são muito mais criativas, muito mais resilientes e muito mais determinadas do que a tecnologia. Então, se você tem um grupo de pessoas juntas, elas sempre vão encontrar uma maneira de derrotar a sua tecnologia. Então imagine isso, certo? Você constrói um robô, e esse robô é invencível. Muitas metralhadoras, visão noturna, visão 360, ok? Se eu lutar contra esse robô 1 contra 1, eu morro, certo? Mas eu sou um ser humano, não sou estúpido. Então, o que vou fazer é atrair esse robô para uma floresta escura ou uma caverna onde ele vai tropeçar e onde eu possa talvez jogar uma pedra ou derramar água nele, entendeu? Mas porque a tecnologia é estática. As pessoas são dinâmicas e criativas, ok? E espontâneo. É isso que torna as pessoas tão maravilhosas, porque nós, seres humanos, somos dinâmicos, criativos e espontâneos.
Não temos medo de morrer por aquilo em que acreditamos. Um robô simplesmente fará o que um robô fará. Portanto, é completamente previsível. Nós não somos previsíveis, ok? É por isso que, se você insistir em usar tecnologia e drones como sua principal estratégia militar, você vai perder esta guerra. Você precisa comprometer seu povo com uma guerra total. Você precisa encontrar pessoas dispostas a morrer pelo que acreditam. E então, você vencerá esta guerra. E é por isso que eu acredito que, no fim das contas, os Estados Unidos vão perder esta guerra no Irã. Porque o povo americano não tem vontade política para lutar essa guerra. Não me importa quanto dinheiro você invista nessa guerra, você vai gastar centenas de dólares. Eu não ligo. Não me importa quanta tecnologia você tenha, você ainda vai perder esta guerra, a menos que consiga se mobilizar. O patriotismo e a vontade política do seu povo, ok? Tudo bem. Israel será humilhado. Isso não altera a Pax Judaica? Certo, então, Pax Judaica e Israel não são a mesma coisa. Pax Judaica é um projeto do capital transnacional. Então pense em Israel como o hospedeiro, Pax Judaica como o guarda-chuva. E a mesma coisa aconteceu na América, onde no final do século XIX, todo esse capital transnacional entrou nos Estados Unidos. Através de Wall Street e da indústria, da economia, eles conseguiram controlar a América por meio do Federal Reserve. Certo, então o capital transnacional é o parasita, a América é o hospedeiro. Nessa situação, Israel é o anfitrião e a Pax Radica será o parasita ou capital transnacional. Certo, então não importa o que aconteça com Israel. Eles podem bombardear Israel até reduzi-lo a escombros, não importa, quem se importa? Porque o capital transnacional pode entrar na região, contratar chineses, filipinos e indianos para reconstruir Israel, ok? Será que a guerra vai resultar na transferência de riqueza dos mais velhos para os mais jovens no Zileua ou piorar a situação? Essa é uma questão fundamental. Se você realmente entende de geopolítica, a resposta é que, enquanto essa guerra continuar, enquanto o caos persistir no mundo, mais dinheiro será transferido para os idosos do que para os jovens, ok? Portanto, toda essa desigualdade geracional que estamos vendo na América, vai piorar. E a razão é que, em tempos de caos, em tempos de conflito, ok, capital sempre triunfa. Tudo bem? O motivo fundamental por trás disso é que o capital possui a plena capacidade de antecipar o potencial risco, para que possa se proteger, distribuir o risco adequadamente e tirar proveito dele. Ok? Se eu tiver $200, é quase impossível eu perder esse dinheiro e posso ganhar mais. Ok? Então imagine a seguinte situação. Ok, eu tenho $20, vou investir 1 bilhão nos Estados Unidos, 1 bilhão no Irã e 1 bilhão em Israel. Eu não posso perder esta guerra de jeito nenhum. Ok, mas se você tem tipo $1.000, eu te garanto, você vai perder todo o seu dinheiro. E a realidade agora é que os velhos, não todos os velhos, mas uma minoria dos velhos, a oligarquia, tem todo o capital e os jovens não têm nada, certo? Então são os jovens que vão entregar todo o seu dinheiro para os velhos. E os jovens serão chamados para morrer no Oriente Médio, para que os velhos possam manter seu poder, certo? E esse é um padrão histórico. E há, certo, guerra civil, e há republicanos, finanças, democratas. Ok, está absolutamente correto ao dizer que essas categorias não são tão simples assim. É uma situação muito fluida, em que a IA vai apostar tanto nos democratas quanto nos republicanos, e as finanças vão apostar tanto nos republicanos quanto nos democratas. Mas, para fins de análise, crio essas categorias para poder projetar o futuro, para poder extrapolar para o futuro. Mas você tem razão ao dizer que essas categorias são problemáticas, ok? Muito bem, o plano dos Estados Unidos é enfraquecer a economia global, deixando a guerra se arrastar. Se o ZEU quer, se o Irã quiser o ZEUA, se Israel sair dessa situação, como ainda poderá concretizar seu plano? Ok, primeira pergunta. Os Estados Unidos estão tentando enfraquecer lentamente a economia global, deixando a guerra se arrastar? E a resposta é, não é intencional, mas é uma consequência. Ou seja, os Estados Unidos podem sofrer as consequências do colapso da economia global porque são autossuficientes e sempre podem recuar para sua fortaleza. É a economia global que vai sofrer. Então, em retrospecto, vai parecer que os Estados Unidos sempre tiveram esse plano, quando na verdade é só por causa disso. Não importa o que os Estados Unidos façam, eles sempre vencem, certo? Essa é uma das vantagens de ser americano. Não importa o que aconteça, você sempre vence, certo? O Irã quer que saiamos, mas então como Israel poderá alcançar seu objetivo maior? E a resposta é que Israel não permitirá que o ZEUA deixar. Ok, quer dizer, Israel agora é um parasita do ZEUA, é o anfitrião. Uma vez que os ZEUA saem, Israel se torna o anfitrião.
Pax judica, o capital transnacional vira o parasita, certo? Então, não há chance dos EO saírem da região do GCC. Será que o cessar-fogo de 2 semanas vai se manter? Não, certo? Não, esqueça o cessar-fogo, é tudo teatro. E tipo, pense em quem está negociando o cessar-fogo. Você tem Jared Kushner e tem Steve Witkoff. Os mesmos 2 caras que estragaram as negociações que levaram a essa guerra em Oman, ok? E então, onde isso está acontecendo? Está acontecendo no Paquistão, que é um estado vassalo dos Estados Unidos. Portanto, essas negociações não levarão a lugar nenhum. Tudo bem. Como você incorpora variáveis e características humanas gerais em seu modelo de teoria dos jogos? Sim, essa é uma ótima pergunta. Bem, a resposta é: eu não uso matemática. É impossível modelar o comportamento humano aleatório. Simplesmente é impossível. Talvez, se eu tivesse, tipo, 1 milhão de anos de dados, eu conseguiria fazer isso, mas eu não consigo. Eu tenho, tipo, algumas centenas de anos de dados, então eu nem uso matemática. Eu sei que é teoria dos jogos, eu sei que você deveria usar matemática, mas eu ficaria limitado pela matemática, certo? Então eu uso muita intuição, uso muita dúvida, uso muito debate, certo? Então dúvida, debate, imaginação. Como Israel... Espera, ok. Então, Israel é um estado valioso. Como posso alcançar PCDK? Certo, isso é confuso para as pessoas, mas tipo, opinião pública. Não importa na geopolítica. Roma era esse estado genocida. Ninguém se importava. Ela não se importava. Ainda assim, tornou-se o império que durou 1000 anos, certo? Até hoje ainda cultuamos Roma. Os astecas eram conhecidos pelo sacrifício humano. Não importava. Eles ainda assim se tornaram o Império do México. Os britânicos, eles criaram todas essas guerras na Europa. Eles escravizaram a população indiana, destruíram sua economia e roubaram trilhões de dólares deles. Eles viciaram os chineses em ópio. Alguma vez falamos sobre isso? Quer dizer, se fizéssemos uma pesquisa de opinião na década de 1850, acho que a maior parte do mundo diria que o Império Britânico era maligno. Eles são genocidas. Ainda hoje veneramos o Império Britânico. Ok, então a opinião pública não importa. Chegamos à ilusão de que nossas opiniões importam na geopolítica. Em geopolítica, isso não importa. O que importa é o poder, ok? É isso aí, pessoal. Uau. Tudo bem, tudo bem. Conseguimos, pessoal, fizemos a prova do meio do semestre, ok? Espero ter me saído bem nesta prova parcial. Também temos um exame final, então estou ansioso por isso, mas agradeço as perguntas. Faremos uma pausa de 1 semana na próxima semana e depois voltaremos para continuar. Teoria dos jogos e nossa análise da guerra entre os Cebuários e o Irã. Alguma pergunta? Sim. Ok. Então, eu tenho, 2 perguntas principais e o Linson também me enviou algumas perguntas dele. Minha primeira pergunta é sobre a economia global. Em uma discussão anterior, você argumentou que o sistema econômico global, centrado nos isqueiros, entraria em colapso após a guerra do Iraque, levando à remilitarização do país de Bárbara. Nações e perturbando gravemente seu comércio global. No entanto, por que criar um novo sistema econômico global sem que alguns países consigam se destacar? Porque, embora esse sistema inevitavelmente criasse desigualdades significativas entre os países, ainda assim traria riqueza substancial e benefícios econômicos para as nações participantes. Criei um que acredito que irá motivar esses países a construí-lo. Ok. Sim. E historicamente, após a era das explorações, creio que o colapso de cada sistema imperial leva à ascensão de novos impérios. Por exemplo, as províncias marítimas espanholas entraram em colapso e foram gradualmente substituídas pelo Império Britânico. E depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os americanos se tornaram o império que substituiu os britânicos. Então, por que isso não aconteceria de novo? Ok, certo. Então a base da economia global são os EUA, dólar. Certo, então o que é o governo dos EUA? Dólar, os EUA. O dólar é basicamente um sistema de contratos. Certo, então quando eu uso os EUA, em termos simples, é um contrato que garante que nossa transação será honrada, ok? Certo? Mas, com um sistema de contratos, você também precisa de um mecanismo de execução. Tudo bem, o que eu quero dizer é, olha só com atenção. Se você não cumprir o contrato, alguém vai ter que vir te dar uma surra, certo? Caso contrário, você simplesmente ignorará o contrato. Então é isso que o EUA. É para isso que serve o serviço militar. Muito bem, então. Existem alguns problemas com esse sistema. O primeiro problema é que, na verdade, criar um sistema de contratos é muito caro. Certo, por quê? Porque você está assumindo todo o risco, ok? Então você é o EUA, a economia do EUA. Você imprime dólares americanos,
para permitir que o mundo negocie entre si. Certo, mas ao fazer isso, você está cobrando um imposto. Ao mesmo tempo, isso coloca uma pressão enorme sobre a sua economia. Com certeza, exatamente porque isso acaba levando ao processo de financiarização, que é apenas risco e especulação. Certo, então todo esse dinheiro em excesso está sendo criado ao redor do mundo e você precisa absorvê-lo na sua economia. O que causa inflação, o que faz com que as coisas se tornem inacessíveis para o seu povo. Certo, então esse é o primeiro problema. Ok, isso é realmente caro para a população. A população dos Estados Unidos precisa absorver o custo do excesso de liquidez no mundo. Certo, isso faz sentido? Certo, o segundo problema é o militar. Os militares devem estar dispostos a lutar em qualquer guerra ao redor do mundo a qualquer momento. Certo? Então a pergunta é, existe alguma nação no mundo, além dos Estados Unidos, que primeiro esteja disposta a absorver o custo de criar um sistema contratual, ser uma moeda de reserva global, e segundo, que esteja disposta a lutar uma guerra, para impor esse mecanismo a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo? E a resposta é não, de jeito nenhum. Certo? Esse sistema é absurdo. É inacreditável que os EUA concordaram com esse sistema. Muitos diriam que estamos presos a ele. Alguns se beneficiam, mas a maioria não. A ideia de que alguém, como a Rússia ou a China, vai simplesmente assumir o controle é ridícula. Ninguém vai substituir a América. Portanto, a economia global simplesmente vai se fragmentar. Porque, mais uma vez, ninguém está disposto a arcar com o custo. Para ser a moeda de reserva global, ela é simplesmente cara demais, não é? Faz sentido? Ok? Então, por que será que alguns grandes países regionais e influentes, como os Estados Unidos da América, por exemplo, não podem se unir de uma vez por todas para construir um sistema econômico global que seja extremamente robusto e eficiente? Porque, no fim das contas, você precisa resolver a questão de é vantajoso, ok? Tipo, temos que negociar quem se beneficia, ok? Não faz sentido. E é difícil para os Estados-nação descobrirem isso. É muito mais fácil ter um império. É muito mais fácil para mim impor meu poder sobre você, mas para nós trabalharmos juntos pacificamente, talvez por alguns anos, certo? Mas isso é muito insustentável, tudo bem? Por quê? Por causa de questões internas, já que sua população vai querer maximizar o benefício dessa relação. Então, minha segunda pergunta é sobre o valor da cultura do mundo. Como discutimos antes, o mundo de hoje é altamente materialista, onde o dinheiro e a busca por posses materiais se tornam as principais forças privadas na sociedade. E no futuro, as pessoas vão criticar a religião e a vida espiritual. Mas como exatamente essa transformação vai acontecer? Porque se isso acontecer por meio de guerra ou sofrimento, na história, passamos pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, muitas pessoas morrem e muitas tragédias acontecem. Mas parece que esse valor materialista não muda, porque é isso que temos hoje. Ok, eu não disse que todos vão passar por essa transformação. O que estou dizendo é que aqueles que passarem pela transformação provavelmente sobreviverão ao colapso mundial que está por vir. Certo, então você pode escolher dizer, tipo, eu quero ser materialista. Você pode fazer isso e a maioria das pessoas vai escolher continuar querendo ser materialista, mas elas não vão sobreviver. Certo? E aqueles que realmente passarem por essa transformação vão sobreviver. E por que eles passam por essa transformação? Porque eles veem o mundo desmoronando ao redor deles e estão buscando conforto. Eles estão procurando uma história. Eles estão procurando uma explicação. E por isso recorrem à religião. Certo? Isso faz sentido? Certo? E a realidade é que, veja, nos próximos 50 anos, com todo esse caos e guerra, eu diria que 90% da humanidade será exterminada. E muitas dessas pessoas serão. Porque elas se recusam a se adaptar ao novo mundo, se recusam a acreditar que um novo mundo está chegando e que deveriam se preparar para isso. Certo? Elas se recusam a mudar de ideia. Certo? Mais alguma pergunta? Com certeza. Eu tenho algumas ideias bem interessantes. Talvez duas, tudo bem? A primeira é que ele tinha uma pergunta muito importante sobre isso. Nós, como indivíduos neste mundo, ele disse se nossos esforços são definidos com base no consequencialismo da sociedade secreta e outras definições, qual é o significado dos nossos esforços? Isso não acaba agravando ainda mais a sociedade secreta? Nós temos uma maneira de definir nosso próprio valor ou só podemos viver sob o olhar dos outros? Sim, é absolutamente inútil se preocupar com certas sociedades. É absolutamente inútil se preocupar com os outros. O que você pode fazer é viver sua vida da melhor maneira possível.
Você pode focar em aprender, em se desenvolver espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente. Você pode focar em ler livros, em fazer perguntas. E se você fizer isso, vai ficar bem. Então pare de se preocupar com sociedades secretas, pare de se preocupar com o fim do mundo e apenas foque na sua própria transformação pessoal. Certo? Certo, mais uma. Então, eu tenho uma pergunta que está relacionada aos estudantes chineses. Ele disse: como você acha que os estudantes chineses que atualmente estudam nos Estados Unidos serão vistos no futuro? Enquanto os chineses discriminam os americanos, os estudantes americanos do... Olha, a realidade é que a era da globalização acabou. A ideia de que estudantes chineses aprendem inglês, pegam um avião, vão para os Estados Unidos, estudar por 4 anos e voltam para conseguir um bom emprego, essa era acabou. E para ser sincero, nem sei por que os estudantes chineses fazem isso, ok? Bem, novamente, acho que muito disso tem a ver com o fato de a China não ser um verdadeiro Estado-nação, é apenas uma projeção, miragem criada pela economia global. Mas estudantes chineses focam em obter o diploma nos Estados Unidos, mas é só um papel. Eles não ligam tanto para o aprendizado. Isso é um grande mito. Dizer que são os melhores do mundo por disciplina e amor ao estudo é puro mito. Isso não é verdade. Os estudantes chineses são extremamente motivados, preocupam-se com as notas, preocupam-se com o diploma. Por que vocês não tiram isso dos estudantes chineses? Os estudantes chineses nem sequer sabem o que fazer. Eles jogam videogame todos os dias. Eles ficam sentados sem fazer nada, ok? Portanto, para que os estudantes chineses prosperem no futuro, precisam aprender a cultivar a paixão. Eles precisam aprender a ter motivação intrínseca. Eles precisam amar o aprendizado por si só. Tudo bem? Ok, muito bem, então é isso. Obrigado pela prova intermediária e verei todos vocês na semana seguinte. Certo, então vamos fazer uma pausa na próxima semana.